Feliz sábado, igreja. É uma alegria poder voltar a esta igreja. Nós pregamos aqui uma vez, acho que foi o ano passado, e é um prazer voltar aqui mais uma vez para trazer a mensagem da palavra de Deus. Quantos estão felizes aqui nesta manhã? Levanta a mão. Direita. Amém. Eu também estou feliz porque é um motivo de alegria nós, pela manhã de sábado, podermos nos reunir para adorar o Senhor. Tem muitas pessoas que estão agora em outros lugares, em hospitais, em lugares diferentes, e nós temos a oportunidade de estarmos aqui neste lugar para adorar o Senhor. É um privilégio. De repente você está passando por alguma dificuldade, e eu creio que a mensagem desta manhã vai falar ao seu coração, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas se você está passando por uma dificuldade, saiba que a dificuldade maior é não poder louvar a Deus. Quantas pessoas queriam estar aqui e não podem estar? Então, só o motivo de nós estarmos aqui é um motivo de alegria. Eu agradeço o convite do irmão Sávio, né? Nós estamos orando por você e por sua família e também por toda a igreja aqui do Jardim São Jorge, é isso? Jardim São Jorge, Hortolândia. Queridos, a mensagem desta manhã vai falar sobre o clamor em meio ao desespero. E para nós compactuarmos a mensagem e compartilhar com vocês, eu gostaria que, por gentileza, você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 142, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmos, capítulo 142, verso 1 até o verso 7. Daqui nós vamos extrair os pontos ou os tópicos da mensagem e também vamos extrair as lições práticas para a nossa vida nesta manhã de sábado. Salmos, capítulo 142, verso 1 até o verso 7. Quem encontrou, diga: eu sou feliz. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, a sua palavra está aberta. Nesta manhã ela será lida, compreendida e também pelo seu poder será praticada. Portanto, ó Deus, abra o nosso entendimento, que as preocupações, as dificuldades da semana possa sair da nossa mente, para que assim entre o teu Santo Espírito e impacte a nossa vida com esta mensagem. É o que nós pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Salmo 142, verso 1 ao verso 7. Antes de nós lermos, é bom a gente contextualizar. Toda vez, irmãos, que nós lermos um texto bíblico, o ideal é nós compreendermos o que aconteceu na época. Por que o autor escreveu, para quem escreveu, é importante esses detalhes, porque hoje, no século XXI, as pessoas estão mais preocupadas em ser servida do que entender o que o texto quer dizer. E aí surgem heresias. Cada um interpreta de um jeito, porque não estão preocupados com o que aconteceu na época. E eu gostaria de contextualizar por que o salmista Davi escreveu esses salmos. Se vocês forem lá, não vamos ter tempo, mas lá em 1 Samuel, capítulo 23, e o capítulo 24, especialmente o capítulo 23, versos 19 ao 29, nós vamos compreender por que o salmista Davi escreveu esse salmo. Ele estava fugindo do rei de Israel, Saul. Ele estava em uma caverna chamada En-Gedi, que ficava ali no território próximo ao Mar Morto, no território de Judá. Vocês sabem que o território de Judá ficava no Reino do Sul. E ele ficava, essa cidade, esse território de En-Gedi ficava ali no deserto de Maom, que ficava entre Hebron e também o Monte Carmelo. Vale a pena salientar também, amigos, que este salmo está dentro de um gênero literário poético. Quando eu falo gênero literário, eu estou me referindo a que tipo de livro é. Isso aqui também é importante na hora de nós entendermos um texto. O gênero literário poético tem muitas figuras de linguagem. Quer ver uma? Lá em Salmos 23, fala assim: o Senhor é o meu pastor. Se fala que o Senhor é o pastor, logo nós entendemos que nós somos a ovelha.
Mas a pergunta é, nós somos literalmente a ovelha? Não, é uma figura de linguagem, mostrando que o pastor que cuidava das ovelhas na época também cuida de mim e de você. Ou seja, existe uma figura literária ali. Então, toda vez que nós referirmos a um gênero literário, nós estamos nos referindo a que livro faz parte. Nós temos narrativa, nós temos o evangelho, as cartas, livros proféticos. Então, tudo isso está dentro de um gênero literário, se referindo a livro. Mas o salmista Davi, ele aqui no Salmo 142, como eu falei, um gênero literário poético, mas está dentro de uma categoria de lamentação. Por que lamentação? Se você for para os Salmos 22, Salmos 37, Salmos 40, 41 e 43, você vai perceber que esses salmos, o salmista, ele logo fala a Deus as suas aflições, as suas lutas, os seus tormentos. Normalmente o salmista, ele adora a Deus antes de pedir alguma coisa. Mas nestes salmos de lamento, o salmista está tão aflito pela dificuldade que ele está enfrentando, que naquele momento era Saul que estava o perseguindo, ele estava tão aflito que neste contexto ele já fala a Deus o que ele está passando. Então está dentro da categoria de salmo de lamento. E esses salmos de lamento tem muitas coisas. Por exemplo, o salmista pode pedir por proteção, por favor, por atenção divina, por livramento, intervenção, reconciliação, cura, vida longa e libertação de opressão. Então, dentro da categoria de lamento, existem esses contextos aqui que eu acabei de mencionar. E o salmista Davi estava passando por muita dificuldade. Ele estava pedindo livramento de Saul e também intervenção divina. Ainda assim, amigos, dentro desse gênero literário, poético, existe também um gênero chamado gênero textual. Quando eu falo gênero textual, eu estou me referindo a que tipo de texto faz parte. Por exemplo, você tem o gênero textual descritivo, você está descrevendo ali o que está acontecendo. Você tem o gênero textual argumentativo, dentre outros. Neste contexto, é o gênero textual descritivo narrativo, porque Davi está descrevendo o que ele está passando, os seus sentimentos, mas também ele está narrando. Então, é o gênero textual descritivo narrativo. E aqui, amigos, é importante destacarmos que Davi está se derramando diante de Deus. Ele estava sendo perseguido pelo rei de Israel. Davi, a Bíblia diz, e alguns teólogos também mencionam, que ele é o segundo coração de Deus. Davi ele passou por muitas dificuldades, Davi pecou, mas todos os pecados que Davi cometeu, ele se arrependeu profundamente e clamou ao Senhor. Um dos salmos que vocês conhecem é o Salmos 38. E outros salmos também que Davi compõe, que ele mostra do arrependimento de Davi. Eu não sei se vocês sabem, mas dos 150 salmos, 73 deles foram compostos por Davi. Teve outros também, outros escritores, como Moisés, Salmos 90, o seu filho Salomão, que compôs os Salmos 127 e outros. Então, os salmos foram compostos também por outros escritores. Mas o salmista Davi compôs aí 73 desses salmos. Diante dessa introdução, eu gostaria de ler o verso 1 ao verso 3, que é o primeiro tópico da mensagem desta manhã. Que o primeiro tópico é clamor a Deus no desespero. Verso 1 ao verso 3, nós lemos assim. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Verso 2. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Verso 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Eu estou aqui lendo na tradução ou na versão RA, que é a revista atualizada. De repente você esteja aí com alguma tradução diferente ou versão,
e às vezes nós temos aí alguns sinônimos, algumas palavras sinônimos, tá? Aqui, amigos, podemos perceber que Davi, ele está descrevendo o que ele está sentindo. Ele estava dentro de uma caverna, que eu acabei de mencionar no início da introdução da mensagem. Esta caverna ficava em En-Gedi. Depois vocês podem ler 1 Samuel, capítulo 23 e 24, vocês vão perceber que ele estava fugindo ali do rei Saul. Interessante notar que no contexto histórico, os zifeus que faziam parte da cidade de Zif, ele dedurou Davi. Davi estava fugindo, como eu falei, de Saul. E esses zifeus que faziam parte dessa cidade de Zif, que ficava entre Hebron e Carmelo, ele foi onde Davi estava escondido. Agora você perceba que Davi estava com a sua mente um pouco que confusa, perturbada, estava com medo. Então existia ali uma série de tribulações, de sentimentos que Davi estava passando ao compor esses salmos. E nesse contexto, amigos, que me chama a atenção é que Davi, ele clama a Deus. E ele fala, ele suplica. Olha só, quando nós fazemos uma oração, normalmente o termo oração significa que nós abrimos nosso coração a Deus. E nós podemos abrir nosso coração a Deus por vários motivos. Mas quando nós estamos clamando, é porque você está passando por alguma dificuldade maior. Quando você está suplicando, é porque você está gritando. Em outras palavras, internamente a sua alma está gritando a Deus. E Davi estava sendo perseguido, estava sofrendo perigo de morte. Quem já sofreu perigo de morte aqui nesta manhã? Ninguém, né? E alguns? Olha só. De repente, alguma coisa iminente que estava acontecendo em sua vida. De repente, você estava sendo perseguido por alguém. Eu me recordo agora, falando em relação a perigo de morte, eu me recordo quando eu estava no colegial, eu gostava de uma garota, e os meninos da minha sala também gostavam dela. Imagine só, você gostar de uma pessoa, e eu estava conversando com a garota naquele contexto, e um rapaz olhou para mim e falou assim, olha, se você continuar conversando com ela, eu vou te matar. Imagine como eu fiquei. Eu fiquei esmorecido. Se você continuar conversando com ela, eu vou te matar. Naquela época, hein? E aí desculpa aqui, viu, amor, contar esse contexto, mas naquela época, tá? Eu sou casado com você. Mas naquele contexto, eu fiquei com medo. Os meninos falaram que ia ali agir com outros moleques para poder me pegar. E ia me matar, segundo ele. Eu me lembro que eu fui o primeiro a sair da classe. Saí da classe, fui por um beco, pulei o portão da escola, com medo de passar pelo portão, eles me pegarem, e fui por um beco ali que era muito perigoso. Perceba, amigos, que quando a gente está com medo de alguma situação, de um perigo, a gente não pensa muito, a nossa mente fica um pouco turvada, perturbada. Davi estava desse jeito. Por isso que esse salmo, ele não adora a Deus. Normalmente os outros salmos, por exemplo, Salmos 144, verso 1, 145, 146, 150 e outros salmos, antes de Davi pedir algo, ele adora a Deus. Ele louva a Deus, e nesse salmo não. Por isso que está dentro da categoria de salmo de lamento. Ele lamenta a Deus o perigo que ele estava enfrentando. Naquele contexto eu não era cristão, mas eu fiz o que pude. Eu pulei o muro da escola. Eu passei por um beco que era perigoso, porque eu estava com medo. Quando a gente está com medo, e seja lá de que ordem for, a gente não raciocina muito. O medo tira a nossa percepção das coisas. Mexe com a nossa identidade. E Davi, nesse contexto, estava passando por esse tormento. Por isso que ele fala, no verso 1, ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. De repente, amigos, nesta manhã, você não está passando pelo mesmo motivo que Davi estava, ou que eu passei no passado. Mas de repente, os seus medos são internos. De repente, eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã que está aqui na igreja, mas está com depressão. De repente, está enfrentando uma situação emocional muito grande. De repente, está enfrentando algo na família.
com o cônjuge, com os filhos. De repente, esses salmos que nós acabamos de ler, esses 3 versos, vamos ler mais alguns, mas já impactou a sua vida. Porque de repente eu estou pregando para alguém aqui que está clamando ao Senhor. Está passando por uma grande dificuldade. E parece que quando nós clamamos a Deus, e nós estamos passando por medo, por uma dificuldade muito grande, parece que Deus não ouve a nossa oração. Amigos, deixa eu falar para você aqui. Deus, Ele ouve todas as orações. De repente você está aqui sorrindo, mas o seu coração está quebrantado, e só Deus sabe. De repente essa semana você passou por uma grande dificuldade, que você até pensou em abandonar a fé, mas nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui falando com você. O Espírito de Deus quer confortar o seu coração e falar: filho ou filha, eu não abandono você. Eu estou com você. O mesmo Deus, e sem medo de errar, nós temos que aprender a estudar a Bíblia e extrair as lições para a nossa vida. O mesmo Deus que confortou o coração de Davi é o Deus Espírito Santo que está aqui nesta manhã e conforta o seu coração. Você duvida disso? Eu não duvido. E Deus confortou o coração de Davi. Aqui nesse contexto, amigos, o que me chama a atenção é que ao Davi, ele, no verso 2, ao ele derramar o Senhor, ele não está se queixando de Deus, mas ele está elevando a queixa dele a Deus. Deixa eu te perguntar, você tem passado por dificuldades, eu sei que você tem, eu também tenho. Mas será que nós estamos nos queixando a Deus ou de Deus? É uma diferença gritante. Você questionar de Deus e elevar a sua queixa a Deus. A Davi aqui levou a sua queixa a Deus. Isso nós podemos fazer. Está vendo que a gente pode extrair uma lição para a nossa vida? Nós nunca podemos queixar de Deus, porque Deus, Ele continua sendo Deus, a despeito das dificuldades que nós enfrentamos aqui. Mas nós podemos levar as nossas queixas a Deus. De repente alguém, ou você, tem levado as suas queixas às pessoas que você conhece, às pessoas que você confia. Nós temos que abrir o coração mesmo a Deus, às pessoas. Nós temos hoje os psicólogos, que nos ajudam bastante, mas o maior deles é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele conhece o que vai dentro do seu coração. Você pode até se abrir para um psicólogo. Nós devemos fazer isso se é necessário. Mas só Deus conhece as suas raízes. Só Deus conhece o que vai no fundo da sua alma. Só Deus conhece o que você está enfrentando neste momento. Então, antes de se queixar a alguém, leve as suas queixas ao Senhor. Porque o mesmo Deus que estava confortando Davi é o Deus que está aqui nesta manhã e conforta o meu e o seu coração também. Louvado seja Deus por isso. Há uma citação de um grande teólogo, eu não concordo com tudo que ele diz, mas ele é um grande teólogo e pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu o seguinte: o sofrimento é um convite para nos matricularmos na escola de oração. Sabe por que às vezes Deus permite nós passarmos por dificuldades? Não porque Ele não ama a gente, mas para nós nos achegarmos mais a Ele. De repente eu estou pregando para alguém aqui que não estuda a Bíblia pelas manhãs. Não ora mais a Deus, num sentido, não de petições, a gente deve fazer também, mas eu estou falando no sentido de abrir o coração a Deus, de pedir para que Deus transforme o seu caráter, que Deus perdoe os seus pecados. Esse tipo de oração que nós devemos fazer mais nos últimos dias. E pode ser que você esteja enfrentando uma dificuldade porque Deus quer se relacionar com você. Deus é um Deus de relacionamento. E de repente você se relaciona com tantas pessoas, com as pessoas que você ama, com seus amigos, de repente pessoas na faculdade, seus professores, mas às vezes você não se relaciona como deveria se relacionar com Deus. Por isso que Deus permite sofrimentos e dificuldades para nós abrirmos o nosso coração ao Senhor. Há uma ilustração que eu gosto muito,
que diz que existiam alguns exploradores que estavam explorando um território e um deles caiu em um buraco, em uma caverna. Este homem estava dentro de uma caverna e seus amigos estavam andando, não perceberam. E este homem começava a gritar dentro da caverna, muito alto: socorro, me ajudem! E ninguém o ouvia. Até que um dos amigos olharam para trás e percebeu que o seu amigo não estava o acompanhando. Este garoto, este jovem, continuava a gritar dentro da caverna, e ele tentava subir pelos muros, mas cada vez que ele tentava subir, ele caía, e chorava, e gritava e pedia socorro. Imagine a angústia desse jovem. Até que, ao longe, um dos seus amigos perceberam uma voz sussurrando. E nesse contexto, falou assim: nós estamos aqui, falou para esse jovem, fique tranquilo. O jovem estava profundamente desesperado, dentro desta caverna. Muitas coisas passou em sua mente. Eu vou morrer aqui de fome, de sede, e ninguém vai me achar. Mas quando ele gritava, um dos seus amigos viu e falou: estamos aqui, fique tranquilo. Neste contexto, depois que chamaram o resgate, tiraram esse jovem dentro deste buraco, perguntaram a ele: por que neste momento você está tão tranquilo que anteriormente, você estava desesperado e a sua voz era notória em relação a isso? O jovem olhou para as pessoas que estavam conversando com ele e falou: eu estava desesperado antes porque ninguém estava me ouvindo. Mas quando eu ouvi a voz do meu amigo, que percebeu que eu estava aqui, eu me tranquilizei mesmo dentro da caverna. Qual a lição que eu posso extrair daqui, amigos? Mesmo dentro das cavernas, eu estou usando aqui uma figura de linguagem, mesmo nós dentro das cavernas emocionais, e quando nós clamamos e às vezes pessoas do seu lado nem percebem, deixa eu dizer a você, assim como esse amigo desse jovem ouviu o clamor deste rapaz, Deus ouve você também em seus gritos, em suas cavernas emocionais. Amém. De repente, o seu familiar não está ouvindo, sua esposa, seus filhos, as pessoas que amam você, de repente, que você não está mais conseguindo ser feliz, que você está abalado com dificuldades. De repente as pessoas não conseguem enxergar, mas o Espírito de Deus ouve o seu clamor. Ele ouve o seu desespero, o seu grito de desespero, e Ele socorre você. De repente, amigos, nesse contexto, Davi estava tão preocupado, com tantas dificuldades emocionais, que a única coisa que ele poderia fazer é clamar ao Senhor. E a primeira lição que nós podemos extrair deste primeiro tópico é: só Deus entende o nosso desespero. Só Deus entende. Você pode falar para qualquer pessoa, as pessoas vão até falar, orar, dar um tapinha nas suas costas, mas só Deus entende o que vai no seu interior. Esta é a primeira lição que nós podemos extrair. O segundo tópico está no verso 4 e o verso 5, que é o clamor a Deus por ajuda. O verso 4 diz o seguinte: olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Verso 5: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, ou seja, a minha parte, na terra dos viventes. Amigos, nesta parte aqui do texto, nós podemos perceber que aqui é o ápice desses 7 versos. Porque aqui, Davi olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. E vocês sabem que Davi, se você for lá em 2 Samuel, você vai perceber, no capítulo 22 ali, que muitos homens se agregaram a ele. Outros soldados, pessoas também que estavam com dificuldades. Os soldados de Davi não eram homens assim poderosos, não, eles tinham dificuldades. É só você lá abrir em 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 22, você vai perceber.
que esses homens que agregaram a Davi, os soldados de Davi, eram homens com dificuldades também. Davi já estava enfrentando dificuldades e esses homens também se agregaram a ele. Mas Davi não encontrou ninguém. Ele olhava um lado para o outro e ninguém parece que poderia acudir e ajudá-lo. Nesse contexto, Davi ele está falando aqui com Deus: olha à minha direita e vê. E tinham soldados extremamente capazes no que se refere ao exército, a enfrentar batalhas, mas esses homens não puderam acalmar as emoções de Davi. Por isso, amigos, que não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, clame ao Senhor. Clame a Deus. Aprenda a se desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. Os Salmos 46, verso 1, que são dos filhos de Corá, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então perceba que esses filhos de Corá, que eram mestres de canto, eles também percebem que o único refúgio e fortaleza é o Senhor. Ninguém pode trazer refúgio, trazer fortaleza a eles, se não for o Senhor. E o que nós podemos aprender aqui, amigos? É que de repente você esteja procurando um refúgio em lugares errados. De repente você pode encontrar refúgio, de repente eu posso estar falando para alguém aqui, na família, de repente em coisas que desagradam ao Senhor. De repente você está contando as suas dificuldades para a pessoa errada. Às vezes você acha que a pessoa vai te ajudar e ela não vai te ajudar. E infelizmente, amigos, nós não podemos confiar nas pessoas de uma forma ipsis, ou seja, literalmente. Nós estamos vivendo um mundo bem complicado. Às vezes as pessoas que parecem que estão ao nosso lado são as pessoas que querem nos derrubar. Você perceba aqui na história do povo de Israel, o rei Saul, que até achava que Davi era um grande guerreiro, mas queria matá-lo, queria puxar o tapete, em outras palavras. Infelizmente, irmãos, até dentro da igreja acontece isso. Pessoas que nós poderíamos contar, poderíamos abrir o nosso coração, infelizmente, às vezes são as pessoas que querem nos derrubar. Mas misericórdia para isso, né? A casa de Deus deveria ser um refúgio. A casa de Deus deveria ser um lugar que nós pudéssemos conversar com nossos irmãos abertamente. Mas, infelizmente, cada vez que a gente avança, e também por falta de comunhão por parte de muitos de nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa, infelizmente, dentro da igreja. Porque, às vezes, são aquelas que vão te criticar e são aquelas que vão puxar o seu tapete. Obviamente, que eu não estou falando que isso acontece recorrentemente. E talvez aqui não aconteça, mas em muitos lugares acontece. Pessoas que você poderia abrir o coração, mas você não pode abrir. E aí você olha para a direita, assim como Davi, olha para um lado, olha para o outro e não pode contar com ninguém. Tem muitas pessoas ao seu redor, mas você não pode abrir o coração. Por isso, amigos, que se você tem que contar alguma coisa, conte ao Senhor. Se você deve abrir o seu coração, abra a Deus, porque Ele te conhece. Foi Ele que te criou. E Ele sabe o que você está enfrentando. Há uma citação de John Piper, um grande teólogo, ele diz o seguinte: o risco é real. A vida cristã é uma vida dolorosa, não sem alegria, mas também não indolor. A vida cristã é essa, amigos, cheia de altos e baixos. Tem momentos que nós falamos assim: Senhor, pode voltar que eu estou preparado. Mas há momentos que fala assim: Senhor, espera um pouquinho. Tem algumas coisinhas que eu preciso resolver. A vida cristã é cheio de altos e baixos. A vida do povo de Israel é assim. Tem momentos que o povo estava vibrando, tem momentos que o povo estava clamando a Deus por misericórdia. A vida cristã primitiva, da igreja primitiva, era a mesma forma. Nossa vida cristã, enquanto nós vivemos no mundo de pecado, será de altos e baixos. Tem momentos que nós estaremos alegres, tem momentos que nós estaremos tristes.
Tem momentos que nós estamos em depressão. Tem momentos que nós estamos extremamente felizes e alegres no Senhor. Mas em qualquer circunstância, em qualquer momento, eleve as suas queixas, os seus clamores, os temores ao Senhor. Porque Ele pode te ouvir. A segunda lição que nós podemos extrair deste texto é: só Deus tem resposta para o seu pedido de ajuda. O último tópico, clamor a Deus por livramento dos inimigos, está no verso 6 e o verso 7, nós vamos terminar aí. O verso 6 e 7 diz o seguinte: atende ao meu clamor, pois me vejo muito o quê? Forte? Forte, irmãos? Muito fraco. Ou seja, estava extremamente fraco. Verso 7. Eu continuo no verso 6. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso 7. Tira a minha alma do cárcere, ou seja, da prisão emocional, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Sabe o que me chama a atenção aqui no verso 7? O verso 6 também? No verso 6 me chama a atenção é que Davi, ele fala e ele confessa a Deus que ele é fraco. Enquanto tem muitos cristãos autossuficientes, acham que sabe tudo, que pode tudo, Davi fala que ele é fraco. Sabe quando nós seremos fortes? Quando nós falarmos para o Senhor que nós somos fracos. Não para as pessoas, mas para Deus. Falar: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. Quando você aprender a confessar a Deus desta forma, você será forte. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Davi também, ele reconhece que os seus perseguidores, que os seus inimigos são mais fortes do que ele. E isso é uma verdade. Às vezes você pode conhecer pessoas aí que não louvam a Deus, que não vêm à igreja, que não devolvem os dízimos e ofertas, que não guardam os mandamentos de Deus, mas aparentemente a sua vida está bem. Está tudo certo, está prosperando. De repente você conhece pessoas assim aí fora. Lembra do Salmo 73, Salmo de Asaf? Quando ele olha para os ímpios, ele fala assim: quase os meus pés o quê? Se desviaram. Porque eu olho para os ímpios, eles estão prosperando, está tudo certo na vida deles, e eu estou aqui chorando. Estou depressivo, estou passando por dificuldades, não prospero, a minha vida parece que não vai bem. Mas quando Asaf entra no santuário de Deus, Deus mostra o fim deles. Aí Asaf, ele reconhece que tudo que esses homens, mulheres, estão aparentemente colhendo de felicidade agora, sem Deus, no final é destruição. E aqueles que estão passando por dificuldades agora, com Deus, no final é vida e vida eterna. Quando nós entramos no santuário de Deus, por meio da oração, que é a nossa conversa com Deus, e por meio do estudo da Bíblia, que é Deus falando conosco, nós entendemos o fim daqueles que não servem a Deus. Mas quando a gente fica só olhando na parte horizontal, quando a gente só fica olhando para as pessoas, e não olha na vertical, não olha para o Senhor, a gente não entende por que nós estamos enfrentando esta luta aí. Mas eu quero dizer a você, amigos, não importa a luta que você está enfrentando agora. Entre no santuário de Deus pela fé. E Deus vai mostrar a você que a sua vitória no Senhor está garantida. Amém? Você está enfrentando por lutas agora? Quer desistir da fé? Não abandone, porque falta pouco para Jesus voltar. Você está sendo perseguido por alguém, de repente até por um familiar, por uma pessoa que você ama, que está caluniando você, entre no santuário de Deus pela fé. E Deus vai mostrar que o seu fim é o fim de glória e de eternidade. Faça isso, hoje. A mensagem é para você, irmão. A mensagem é para você, irmã, que está enfrentando uma dificuldade, que está clamando e parece que Deus está em silêncio. E uma das piores coisas que existe, irmãos, é nós clamarmos a Deus e parece que Deus está em silêncio. Amigos, espera aí. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está.
Parece que Deus não está ouvindo o seu clamor, mas Ele já ouviu. Ele está preparando algo muito grande para você. Você crê nisso ou não? Deus, Ele é um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Deus está preocupado, a maior preocupação de Deus é salvar a raça humana do pecado. Essa é a maior preocupação de Deus. Mas Deus também se preocupa com os detalhes da sua vida que nem você é capaz de entender. Por isso que nesta manhã Deus está falando para mim e para você. Acalma o seu coração, porque eu estou contigo. Você está passando por um tormento, eu estou contigo também. E Deus permite as dificuldades, os tormentos, os sofrimentos, para que a nossa fé venha a crescer e que nós possamos também ganhar experiências na nossa vida cristã. Faz parte da vida, amigos, não é só felicidade. Eu também quero viver só feliz, dando risada, colhendo os frutos das bênçãos. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Mas as dificuldades da vida. E as dificuldades, quando você estiver enfrentando, lembre-se dessa mensagem. Deus quer dar mais experiência para você. Deus quer amadurecer a sua fé. E a nossa fé só pode ser amadurecida, irmãos, por meio das dificuldades. Mas lembre-se, Deus está com você. Ele ama você, Ele quer te levar para o reino da eternidade. Há uma outra citação de um outro teólogo chamado Tim LaHaye. Ele escreveu o seguinte: Deus está tão interessado, melhor dizendo, Deus não está tão interessado em mudar as circunstâncias, mas continua dizendo o texto, como em transformar as pessoas. Às vezes Deus não vai mudar as circunstâncias. Às vezes você vai enfrentar. Mas depois que você passar por elas, Deus vai transformar o seu caráter. E o nosso caráter só pode ser moldado por meio das circunstâncias. A segunda lição, a terceira e última lição que nós podemos extrair aqui deste texto é: só Deus pode nos livrar da mão do inimigo. Só Deus. Você tem amigos, tem irmãos aqui da igreja que oram por você, alguns estão interessados em sua vida, mas só Deus pode te livrar da mão do inimigo. Do inimigo que nós podemos ver e do inimigo que nós não vemos, que nós sabemos que é Satanás, que usa pessoas para nos afligir. Só Deus pode nos livrar da mão do inimigo. E para finalizar, eu gostaria de recapitular com vocês as lições que nós aprendemos aqui nesta manhã. Primeira lição da mensagem dessa manhã: só Deus compreende o nosso desespero. A segunda lição: só Deus tem a resposta para o nosso pedido de socorro e de ajuda. E terceira e última lição: só Deus pode nos livrar das mãos do inimigo. Essas são as 3 lições que nós podemos extrair aqui desta mensagem. Espero que o Espírito de Deus conforte o seu coração. De repente você está enfrentando muitas dificuldades, você veio com o coração quebrantado, então a mensagem desta manhã é para você. Deus está falando por meio dessas lições, dessa mensagem, que Ele não abandona você. Por mais que você não entenda o que você está enfrentando agora, por mais que você, de repente, em algum momento, ache que Deus abandonou você, por mais que você clame, parece que Deus está em silêncio, mas eu quero dizer a você, parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando no nosso coração. Quando aparentemente Ele não vem até nós, é porque Ele está preparando algo para nós. Então, acalme o seu coração. Fique tranquilo ou tranquila. Porque o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Senhor que estava com Davi na caverna de suas emoções, é o Deus que está aqui nesta manhã e fala: filho, filha, eu estou com você. Está emocionado? Está com dificuldade? Eu conforto você nesta manhã. Quer abandonar a fé? Não abandone, Ele está dizendo aqui para você por meio desta mensagem. Falta pouco
para eu botar um ponto final na história do pecado. E em breve nós iremos para o lar celestial. Que Deus te abençoe. Que Deus conforte o seu coração. Que Deus reavive a sua fé. E que você possa, nesta manhã, ser confortado pelo Espírito do Senhor. Quero chamar a Jennifer mais uma vez para trazer a última mensagem musical. Enquanto ela estiver cantando, irmão, se você realmente entendeu a mensagem, só para que eu entenda uma mensagem. E se você, de fato, quer falar, Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo e confessar mais o Senhor, as minhas dificuldades, os meus pecados, os meus tormentos, só quem entendeu a mensagem, enquanto ela estiver cantando, eu quero convidar você a estar aqui à frente para nós orarmos juntos. Só quem entendeu e que está passando por uma grande dificuldade. Se a mensagem tocou o seu coração e é para você, enquanto ela estiver cantando, sai do seu lugar. Esse é o momento de você falar, Senhor, eu estou aqui. É um símbolo. Vem aqui, no final nós vamos orar por você. Quantos lugares eu passei e dos teus lugares ouvi dizer, até que um dia te encontrei em tua presença descansei. Meus sonhos queriam alcançar, você me deu forças pra lutar. E quantas pessoas não acreditavam, você olhou pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo sou. Como viver sem tu amor? Não sei, que faz de mim um novo novo. Chega e volta pelo interior, um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo dois. Como viver sem teu amor? Renova pra ser, e faz de mim um vaso novo. Quebra e volta meu interior, dá um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova pra ser, faz de mim um vaso novo. Quebra e volta.
melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém, irmãos? Se vocês vieram aqui, não foi por causa do pregador, não, tá? Foi por causa da mensagem de Deus. Que o Espírito de Deus possa confortar cada coração que veio aqui e você que está aí também. Deus conhece o coração, Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades. E eu tenho a certeza que o Espírito de Deus que está aqui, nesta manhã, Ele está confortando o nosso coração. Com este pensamento, eu convido a igreja para curvar a sua fronte, para orarmos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai eterno, obrigado pela mensagem desta manhã. O Senhor nunca abandona a gente. E o Senhor ouve cada clamor, cada pedido de socorro, de ajuda nesta manhã. Por favor, a Deus, assim como o Senhor esteve com Davi, esteja com cada um de nós também. Fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos a andar em comunhão contigo, por meio todos os dias do estudo da Bíblia, Pai, e da oração pessoal. Que possamos receber do Senhor o perdão, o refrigério e o batismo do Teu Santo Espírito. Para que possamos estar fortes para proclamar a mensagem do Evangelho eterno em todo o mundo. Fique aqui com a igreja, a liderança desta igreja. Que cada vez que as mensagens forem pregadas aqui, as pessoas possam sentir a Tua presença. E que as pessoas também desta igreja, os irmãos desta igreja, possam trazer mais pessoas para ouvir a Tua voz e se converterem ao Senhor. Leve o Teu povo em paz e segurança. Pois é o que nós te pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.